Olá pessoal, estamos com mais um vídeo aqui no nosso canal Em Breve um Poliglota e hoje é a nossa 12ª aula de russo, de Rусский язык. E como eu sempre peço, se você ainda não assistiu a nossa aula anterior, por favor, clique no quadradinho que está aparecendo na sua tela, escrito aula 11, assista a aula 11 antes de assistir a aula de hoje, que é a aula 12. E assim você vai ficar a par de todas as nossas aulas, ok? Para a aula de hoje, é preciso que você tenha assistido a aula 10 principalmente, porque lá nós estávamos estudando sobre o plural masculino, né, no nominativo, e hoje nós vamos estudar o plural feminino e o neutro no nominativo. Ok? Bom, naquela aula lá nós tínhamos estudado sobre a declinação branda e a declinação dura, ok? Como a gente focou no plural masculino, então a parte onde eu expliquei sobre a declinação dura e branda do feminino e do neutro, pode ser que ficou meio esquecido, já tenha apagado, né, da memória, principalmente porque eu demorei praticamente um mês para postar essa aula de agora, né, e fora que um mês para a aula anterior, e é da aula 10 que eu estou falando, ou seja, mais de um mês. Por ter acontecido eventos pessoais, né, problemas na faculdade, e trabalhos e provas e etc. Então, dei uma atrasadinha, mas estamos de volta. Então, para retornar, né, e retomar também o conteúdo, eu coloquei aqui para a gente relembrar sobre a declinação dura e a declinação branda, ok? Declinação dura para o feminino é quando a palavra termina em A, e para o neutro quando termina em O. Para a declinação branda feminina, a gente vai pegar as palavras que terminam em ya e mierksnak. E as do neutro, declinação branda, é aquelas palavras que terminam em ye e mia. Bom, com isso, a gente agora pode avançar e começar a estudar, então, o plural do feminino, né, dos substantivos femininos. Então, começando, então, aqui, a declinação dura, ou seja, toda palavra, né, já que a gente está se tratando do feminino agora, então, declinação dura do feminino é as palavras que terminam em A. Então, toda palavra que terminar em A, você vai tirar o A, substituir por, né, por I. Então, você tira o A, coloca I. E daí você já tem o plural do feminino. Só que você tem que tomar cuidado, porque quando você tira esse A da palavra e tiver alguma dessas letras aí no final, ficar, né, uma dessas letras aí no final, aí você já não pode colocar I. Porque essas letras, elas não podem anteceder a letra I no russo, ok? Então, ao invés de você colocar o I, você vai pôr o I. Então, toma muito cuidado, ó, o som é um pouco parecido, mas eles são diferentes. Um é I e o outro é I, ok? Na declinação branda, você simplesmente vai tirar a letra, né, e colocar o I. No caso da declinação branda feminina, é as palavras que terminam em ya e mierksnak. Então, se ela terminar em ya, você tira o ya e põe i. Se for em mierksnak, também tira o mierksnak e coloca o i. Ok? Bom, então vamos ver aqui alguns exemplos. Ó. Parede, stena. Yablanya, que é a árvore da maçã, macieira, né? Yablanya. Tien, sombra. Kniga, livro. Rubacha, camisa. Vamos ver o plural delas. Percebe-se que o plural de parede, stena, o plural é stienei. Então tem que tomar cuidado porque as palavras no russo, quando a gente passa para o plural, ou até mesmo quando a gente declina, ela costuma mudar a sílaba tônica para outro lugar. Tá? A sílaba tônica ela estava no final ali, ó, stiena, e ficou no meio, stienei. Então eu coloquei em vermelho para vocês poderem visualizar melhor aonde é que está a sílaba tônica, ok? Então, stiená, stienei. E essas coisas de mudar aí a sílaba tônica acontece principalmente nos neutros, tá? A gente já vai ver ali que muda com frequência. Yablanya para yablani, tien para tienei, kniga, knigi, rubacha, rubachi. Então, percebe lá no stiená, eu tirei o A e coloquei I. No Yablanya, tirei o Ya e coloquei I. Mierksnak lá no Tien, ó. Tien, terminou em Mierksnak. Arranquei o Mierksnak e pus I. Tieni. Kniga, terminar em A.
Por que que eu não coloquei I? Porque antes do A, ó, percebe? É uma daquelas letrinhas que eu falei. Que se tivesse, era para colocar I no lugar. Então, eu tirei o A e coloquei o I. E o mesmo com rubaja. É uma daquelas letrinhas também que quando eu tiro o A, fica com uma daquelas letras. Que no caso aí é o Ra, né? Então, tirei o A. Em vez de colocar o I da regra da declinação dura, eu coloquei o I. Ok? Bom, essas palavras aí, dядя, судья e put, são palavras consideradas no russo como masculinas. Só que quando você for pluralizá-las, vocês vão ter que encará-las como se fosse feminino, tá? É uma das palavras, são umas das palavras que eu lembro agora que elas são masculinas, mas para pluralizá-las, elas se pluralizam como femininas, ok? Por quê? Porque, ó, dядя é tio, mas termina com ya, é como se fosse um feminino, ó, porque as palavras que terminam em ya são femininas. Então, embora o tio seja masculino, a palavra em si ela é feminina, né? Pela terminação assim, mas ela é masculina, ok? Só na hora de pluralizar, que daí vai ficar o pluralizando como se fosse feminino, ok? O mesmo acontece com судья, que é juiz, e put, que é caminho, ok? Então as mesmas regras que a gente viu ali para o feminino vai se aplicar a essas três palavras também, ok? E essas duas palavras aí, mat e dot, que é mat, mãe, e dot, filha, é uma das palavras no feminino que eu também me recordo agora, tá? Que são as mais utilizadas para dar exemplo, né, dessa irregularidade do plural feminino, que não segue essas regras aí que a gente já viu, né? Então elas têm um plural próprio delas. Então mat, que é mãe, mães fica materi. E dot, que é filha, filhas fica doteri. Ok? Bom, então continuando aqui, vamos agora para o neutro, plural neutro. Na declinação dura, ou seja, as palavras que terminam em o, você só vai tirar o o e colocar substituir, né? Substituir esse o por a. Na declinação branda, nós temos o ye e o miá, né? No caso, as que terminarem em ye, você vai substituir por ya. E as que terminarem em miá, você vai substituir por miena, ok? Então vamos ver aqui exemplos, ó. Aí nós temos exemplos do singular, né? Janela, akno, selo, que é aldeia, moре, mar, vremia, tempo, e imia, que é nome. A hora de fazer o plural, percebe aí, ó, muda completamente a sílaba tônica. A sílaba tônica na janela era no final, ó, akno, e quando eu passei para o plural, troquei o o e coloquei a, e ainda mudei a sílaba tônica para o início, okna, né? Aldeia, selo, ficou siola. Mar, more, ficou maria. Vremia, ficou vremiena. Ímia, ficou imiena. Então, as regras se aplicaram, mas a sílaba tônica se moveu de lugar, né? Então, akno, terminou em o, tira o o e põe a. Cielo, mesma coisa, terminou em o, aí tirei o o e coloquei a. Aí o que aconteceu? Como a sílaba tônica ela tinha que mudar por questão de raiz, questão de cultura, né? Questão da palavra em si, aí a sílaba tônica ficou no ye. Como é uma palavra pequena, aí o ye ficou com esse som de yo, né? Aí ficou ciola, né? Porque ficou a tônica ali em cima. E aí a gente põe o trema. E o more, né? Terminou em ye, a gente troca para ya. Maria, vremia, né? Terminou em mia, troca o mia por miena. A mesma coisa com imia, né? Terminou com mia também e daí trocou para miena. Tudo bem? Bom, vamos dar um avanço agora e vamos ver o plural neutro irregular. Pois é, o neutro, além de ter toda essa dificuldade de mudar a sílaba tônica para outro lugar, que você tem que viajar na manteiga mesmo. Gente, eu não falo maionese, eu falo viajar na manteiga. Mas enfim, o plural neutro irregular, o que acontece? Não segue
aquelas regras. E eles são bem assim estranhos, porque não tem nem como a gente tentar fazer uma regrinha dentro dos irregulares. Eles são bem irregulares. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Ó, eu vou colocar de um lado a tradução em português, tá? Só que eu pus só no singular. E daí vocês já sabem como que é o plural em português, não preciso ficar pondo o plural do português. Mas é só para vocês terem uma base. Então, ó, essas são as palavras em português, tá? E aqui nós temos as palavras em russo. Então, ó, orelha em russo, né, é ucha, ucha. E aí, orelhas fica ushi. Ó, totalmente diferente, né? Ushi. O fundo, né, o fundo da panela, por exemplo, dno, dno, né? E aí, o plural, os fundos, donia, donia, nada a ver. Ombro, plечо, e ombros, плечи. Palavrinha, slaviečka, e palavrinhas, slaviečki, né? Maçã, яблоко, e daí depois maçãs, яблоки. Nesse caso até que deu uma regrinha, né? Terminou em co, e aí o plural ficou em ki. Mas toma cuidado, né? Tem que tomar cuidado com essas irregularidades. Aí nós temos outras palavras aqui. Então, árvore, дерево, e árvores, деревья. Ó, mudou também aqui a sílaba tônica, né? Em outros lugares ali, ó, por exemplo, плечо, que é ombro, ó, ficou плечи. Mudou também a sílaba tônica, né? E aqui também, árvore, дерево, e árvores, деревья. Pena, перо. Pena é перо. E no plural, перья. Перья. Então, ó, mudou também a sílaba tônica. Asa, крыло, крыло. E asas, крылья. Крылья. Mudou também a sílaba tônica. Céu é небо. E céus, небеса. Milagre, чудо. Milagres, чудеса. Então tem que tomar muito cuidado quando vai fazer o plural do neutro, porque tá cheio de pegadinha nessas palavras, tá? Então, vamos lá. Orelha. Ucha, ushi. Dno, donia. Плечо, плечи. Словечко, словечки. Яблоко, яблоки. Дерево, деревья. Перо, перья. Крыло, крылья. Небо, небеса. Чудо, чудеса. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa aula e por hoje é só. Se você quiser assistir a aula 13, clique no quadradinho que está aparecendo na sua tela, escrito aula 13. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, eu peço por gentileza que você clique no quadradinho que está aparecendo na sua tela, escrito se inscreva, para poder ficar a par de todas as nossas aulas conforme vão sendo publicadas e também para estar ajudando a gente se manter aqui com o canal sempre ativo, ok? Um abraço, bons estudos e Deus abençoe. Tchau, tchau. Pacá, pacá.